Olá pessoal, voltei agora então para a nossa revisão de ciências. O que nós vamos falar, pessoal, de ciências? Nós vamos falar sobre a origem e a transformação do solo. Peguem a apostila de vocês, acompanhem conforme eu for falando, tá bom, pessoal? Vamos começar então com o solo, né? O que é o solo? O solo, ele é, assim, um resultado de um paciente e trabalho da natureza. Por quê? Ele é feito de partículas, que essas partículas são minerais e orgânicas, e elas vão se depositando em camadas do solo, tá? Então, essas camadas, elas vão acontecendo por quê? Por causa da ação da chuva, do vento, do calor, do frio e dos organismos que vão se desgastando as rochas de forma lenta. Esses organismos são plantas, são animais que vão se decompondo na terra, tá? No relevo da terra. E aí, todo esse trabalho, né, dessas camadas aí que vão sendo depositadas, elas determinam algumas características. Por quê? Por que acontece isso? Porque o que está sendo desgastado é uma rocha. E essa rocha, ela é chamada de rocha-mãe, certo? O solo, ele é um dos recursos naturais mais importantes da natureza. Por quê? Porque ele é o responsável por funções ambientais essenciais na nossa vida, tá? Ele é composto por diferentes partículas. O nosso solo, ele tem partículas de areia, ele tem partículas de silt e ele tem partículas de argila. Se vocês procurarem aí na apostila de vocês, nós fizemos atividades, inclusive de recorte e colagem, a respeito disso, mostrando todas as diferenças e as características, né? Da areia, do silt e da argila, tá bom, pessoal? Então, o que é areia, pessoal? A areia, ela é caracterizada por um acúmulo de pequenos pedaços de rochas ou minerais responsável pela sensação de aspereza. Quando a gente pega areia na mão, a gente percebe que elas são grãozinhos minúsculos, mas ainda dá para ver, né? E ela é áspera, certo? Causando atrito do solo, tá? Então, eu falo assim que ainda dá para ver, porque se a gente for medir o tamanho dos grãozinhos, ela vai variar de 0,05 milímetros a 2 milímetros, tá bom? O silt, a partícula dele é menor ainda do que a areia, mas ainda assim é possível ver, tá? Ela é responsável por uma sensação sedosa, uma coisa assim, bem como que eu vou explicar? A seda. Quando a gente passa a mão na seda, a gente percebe a sedosidade, né? Então, ele tem essa mesma sensação, a silt, tá? E ela, quando a gente vai medir a silt, a gente pode ver que ela varia, né? De acordo de 0,0 a 0,002 milímetros. A argila é uma partícula minúscula, menor ainda do que o silt, pessoal. E a gente não consegue ver a partícula dela olhando assim a olho nu. A gente só consegue ver através de microscópio, essas coisas, tá? E ela não, ela proporciona pra gente a sensação
de plasticidade e pegajosidade. Então, ela é uma coisa pegajosa, né? Então, conforme se aperta, ela gruda, ela fica pegajosa, tá? E, de acordo com todas essas partículas, né? Que o nosso solo é composto, então, através delas, nós temos diferentes tipos de solo, que são o arenoso, o argiloso e o humoso. O humoso é o solo orgânico que a gente conhece, tá bom? O arenoso, pessoal, ele é pobre em nutrientes. Por quê? Porque ele possui muita areia, tá? E isso não é bom para a agricultura, ok? O argiloso, ele possui muita argila. Ele é rico em nutrientes, favorece as atividades agrícolas, tá? E o humoso, ele tem a cor escura, ele é muito fértil, serve de adubo para as nossas plantas e é o mais recomendado para a prática da agricultura, ok? Então, tudo isso que eu falei, vocês vão receber, tá? Aqui, nessa folhinha, mais explicadinho, esmiuçadamente, ok? Vocês vão receber também essa atividade, que possui um texto, certo? Os solos. Vocês vão ler o texto. E de acordo com as informações que possui esse texto, vocês vão responder essas questões aqui. Então, aqui vocês vão achar, encontre no caça-palavras abaixo os 4 componentes que formam o solo, tá? Então, aqui vocês vão encontrá-los. E aí, depois que vocês encontrá-los, vocês vão fazer o quê? Relacionar os componentes do solo que encontrou aqui as características abaixo. Então, por exemplo, não retém água e é bem arejada, possui muita areia. E aí, qual deles será que é que você vai encontrar aqui? Tá bom? Eu não vou responder, pessoal, por quê? Porque a minha intuição, é fazer com que vocês estudem. E se vocês tiverem dúvida, para vocês entrarem em contato comigo antes da avaliação, para a gente poder sanar essas dúvidas, tá bom? E aí sim, vocês puderem fazer a avaliação mais tranquilamente, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima, pessoal.